Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, cujo título é O Mundo Preparado para o Anticristo. Irmãos, é com grande alegria que nós avançamos em mais uma lição. Semana passada nós fomos agraciados aí com a participação do presbítero Mateus, que é um homem de Deus, um amigo, que tem nos auxiliado nessa obra, e hoje nós vamos estar dando continuidade às nossas lições nessa lição que é tão especial porque ela fala de um tema que é central dentro da escatologia bíblica, que é a função, que é a atividade do anticristo. Tá? Por que esse tema é um dos temas centrais? Porque a atividade do anticristo é uma das principais características da grande tribulação. Então entender o anticristo é entender a grande tribulação. Tá bom? Então nós vamos aqui estar passando pelos principais textos bíblicos, lembrando sempre que a nossa aula aqui ela tem a natureza complementar, é para ajudar você a complementar o seu estudo, você professor de escola bíblica dominical, para ministrar uma aula excelente para a sua classe, tá? Tirando as dúvidas de cunho mais teológico, um pouco mais aprofundadas, porque esse é o perfil desse canal, tá? E eu quero já te pedir também para você dar essa curtida no vídeo, se você estiver gostando, você fazer o seu comentário, a gente procura ler todos os comentários dos irmãos, tá? E se quiser compartilhar com alguém no WhatsApp ou outras mídias sociais, fica à vontade também, porque fazendo assim você ajuda o canal. Vamos então entrar no nosso conteúdo, irmãos? Vamos para o nosso primeiro tópico, que fala acerca do mundo. O termo mundo, irmãos, é usado na Bíblia de três maneiras diferentes, tá? O primeiro sentido é o sentido do universo criado. Vocês vão encontrar na revista referências bíblicas nas quais a palavra mundo diz respeito à criação de Deus, ao planeta Terra, aos animais, tá? E tudo que existe que foram criados por Deus, tá bom? Eu nem aqui coloquei os versículos porque é um tema assim acessório, né? Segundo lugar, os seres humanos. Um exemplo disso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor de Deus aí ao mundo, na verdade está se referindo aos seres humanos, às pessoas. Então às vezes a palavra mundo aparece na Bíblia se referindo às pessoas, tá? E um terceiro sentido que a palavra mundo aparece na Bíblia é o sentido que a gente vai dar destaque aqui, pelo menos foi destacado pela nossa revista, que é o sentido de sistema totalmente permeado pelo pecado, tá? E dominado por Satanás, tá bom? Como assim é um sistema? Quando eu falo sistema, eu quero incluir aqui uma cultura. Quando eu falo de sistema, eu falo assim acerca dos poderes políticos, ou seja, do sistema de governo humano. Eu falo acerca dos valores que permeiam as sociedades humanas. Tudo isso, todos esses elementos que constituem aí essas instituições que giram em torno da humanidade, tudo isso somando tudo, o sistema que a gente pode chamar de mundo, tá? E esse sistema, ele é permeado pelo pecado e é dominado por Satanás. Por quê? Porque ele é constituído por seres humanos caídos e porque ele sofre a influência, a liderança espiritual do inimigo das nossas almas, tá? Essa forma caída desse sistema e essa forma de governo de Satanás sobre ele é amplamente encontrado na Bíblia Sagrada e é isso que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Nós encontramos, por exemplo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Satanás sendo chamado de o Deus deste século. É assim que a Bíblia se refere a ele. Nós vamos encontrar também pelas palavras de Jesus, pela boca de Jesus, Jesus se referindo a Satanás como o príncipe deste mundo. Nós vamos encontrar isso também tanto em João, o Evangelho de João 12:31, como em João 14:30. Nós vamos encontrar também a mesma expressão dita por Jesus lá em João 16, do versículo 9 ao 11, tá? E aí, irmãos, nós vamos encontrar também outras referências a ele, se referindo a ele como príncipe das potestades do ar. Nós vamos encontrar isso lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 2, que fala desse sistema caído que é governado por Satanás, que nos influencia para longe de Deus. Nós vamos encontrar também, irmãos, outras referências falando acerca dessa dominação dele, não apenas no âmbito espiritual, mas também no âmbito moral e no âmbito político. Olha como que Satanás se refere ao mundo, aos governos humanos, no momento da tentação do deserto. Os irmãos sabem que na tentação do deserto ele fez 3 propostas para Jesus. A primeira proposta, transforma essas pedras em pães, ou seja, usa o teu poder para beneficiar a tua vida. Segundo lugar, pula do pináculo do templo. Por quê? Ele argumentou, porque dará aos seus anjos ordem a teu respeito para te sustentarem com as suas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra.
Ou seja, pula do pináculo do templo, voa, flutua ali dentro do templo. Quando você pousar, os sacerdotes vão estar de braços abertos ali, com os joelhos prostrados para te reconhecer como Messias. Quer dizer, usa o teu poder para facilitar o teu ministério. E por fim, a terceira proposta era um terceiro atalho. Tá? Todas as tentações foram atalhos. E a terceira proposta foi, se você me adorar aqui em secreto, eu sei que você veio para conquistar o reino pelo sofrimento, mas se você me adorar aqui em secreto, todos os reinos deste mundo eu te darei, porque a mim foram entregues. Como que os reinos desse mundo foram entregues a Satanás? Quando o pecado entrou no mundo, o pai do pecado, que é Satanás, ele ganhou uma legalidade sobre esse mundo. Então ele se tornou governador desse mundo a partir do plano espiritual, tá? É por isso que ele diz claramente para Jesus, eu vou te dar esses reinos porque eles são meus, porque a mim foram entregues, tá? Ele diz claramente isso. Nós vamos encontrar também essa referência de demônios controlando aí ou liderando nações, lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, naquele episódio que Daniel está orando 21 dias e o anjo demora muito para ir trazer a resposta, e quando o anjo chega ele fala, desde o primeiro momento que tu inclinou o teu coração para buscar a Deus, Deus me enviou para te trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia me segurou, e quando eu voltar, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia vai lutar comigo também. A Pérsia era um império daquele momento e a Grécia seria um império posterior. Então existiam, de acordo com essa linguagem de Daniel, forças sobrenaturais que governavam os reinos da terra. E essas forças eram forças do mal. Quer dizer, Satanás ele controla os governos dessa terra através dos seus delegados, tá? Dos seus vassalos, seus demônios que lhe são sujeitos. Não por acaso Paulo se refere aos demônios, às forças espirituais, com signos de autoridade política. Por exemplo, na hierarquia dos demônios que ele fala lá em Efésios capítulo 6, ele diz que eles se dividem em principados, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então, tirando o quarto, os outros três são designações que tentam expressar um teor de autoridade. O que é, por exemplo, o Principado de Mônaco? É um país. Quer dizer, principado é um governo. Potestade é a mesma coisa. A palavra potestade significa governo, só olhar no dicionário. E príncipe das trevas ou das hostes espirituais da maldade, muito claramente está se referindo também a um tipo de governo. Então existe uma diferença de hierarquia entre os demônios e esses demônios são designados por Paulo com expressões que denotam aí autoridade sobre governos. Tá? Então, queridos, não somente o mundo no plano espiritual, mas também no plano político é governado por Satanás. E continuando, nós encontramos também, como eu já mencionei para vocês, os demônios sendo referidos como termos que designam poderes políticos. Como eu disse para vocês aqui, o príncipe da potestade do ar, esse texto já foi lido, tá? Aí aquele texto que eu falei para vocês em Colossenses, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer, por um tempo de 3 dias, eu não vou dizer que eles pensaram que tinham vencido, tá? Eu não saberia dizer com clareza, Satanás não sabia que Jesus ia ressuscitar, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Mas é aquela coisa, eu vou ser derrotado, então pelo menos eu vou ter uma alegria momentânea, tá? Ainda que a gente entenda que Satanás sabia que Jesus iria triunfar no final, pode ser que ele tenha pensado dessa maneira. Eu sei que eu vou perder no fim, mas enquanto isso, eu vou tentar causar o maior dano possível, eu vou tentar triunfar da maneira que for possível triunfar, tá? Então esse foi o pensamento de Satanás, se é que ele sabia que Jesus iria ressuscitar e iria triunfar ao final, tá? Mas se a gente desconsiderar, a gente que ele não sabia, aí mesmo que ele estava enganado, né? Achando que tinha vencido Jesus com a cruz. E aí, continuando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 25, está escrito assim: depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quer dizer, Cristo ele vai vencer tanto os poderes sobrenaturais, que estão sobre os poderes políticos aqui na Terra, como também vai vencer, vai destronar todos os poderes políticos humanos aqui na Terra. Tá? O reino de Deus ele vai sair do plano espiritual, que já está acontecendo no plano espiritual, e vai se manifestar em plenitude no plano espiritual e no plano material quando chegar o milênio. A gente ainda vai estudar isso, tá? Mas aqui eu queria dar o destaque para vocês que ele vai aniquilar todo o império e
toda potestade e força, tá? Que potestade a gente poderia eventualmente incluir aqui as forças espirituais que estão sobre o governo do mundo, tá? É por isso que João vai dizer, lá em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nas traduções mais antigas está escrito assim, que ele jaz no maligno. Jazer é o verbo que está relacionado com jazido, com sepultura. Então o mundo está sepultado no maligno. Só que de uma maneira mais atualizada, até mesmo a João Ferreira de Almeida deu essa atualizada aí na sua versão e colocou o mundo está no maligno, porque o mundo é controlado por ele, tá? Então, queridos, se a gente sabe que o mundo é controlado pelo maligno, vai sempre existir uma incompatibilidade entre a igreja e o mundo, sempre. Por mais que a igreja faça trabalho social, por mais que a igreja traga transformação de vidas, por mais que a igreja melhore a vida das pessoas, sempre vai haver uma resistência do mundo em relação à igreja. Isso é inevitável. Inevitável. Então vamos continuar aqui falando também que o espírito do anticristo ele já opera no mundo. A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente falar acerca do anticristo, tá? Mas além do mundo ser governado por Satanás e seus anjos, o espírito do anticristo já está entre nós, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos retomar aqui a questão da incompatibilidade entre a igreja e o mundo. Como eu disse, não importa o quão a igreja seja boa para o mundo, ela sempre será mal vista. Em todas as eras, inclusive, irmãos, quando houve, no decorrer da história da igreja, uma fusão entre igreja e Estado. Até quando isso aconteceu, houve perseguição à igreja. Vamos falar, por exemplo, do Império Romano. O Império Romano, irmãos, mesmo depois de ser cristão, eles perseguiam aqueles irmãos em Cristo que não aceitavam o empobrecimento do evangelho depois que a igreja se fundiu com o Estado e continuou tendo perseguição, tá? Eles eram perseguidos taxados como, em alguns casos, né, como hereges, eles eram taxados como inimigo do império, enfim, eles continuaram tendo perseguição, tá? A gente vê essa perseguição acontecendo também já num período mais recente, quando a Igreja Católica perseguia os protestantes depois da reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio e de outros mais, perseguindo para matar, tá? Igreja cristã perseguindo cristãos. Porque os reformadores não deixaram de ser cristãos. Eles reivindicaram basicamente as mesmas doutrinas com uma diferencinha ou outra. Se você for pegar o arcabouço da teologia católica com a teologia protestante, você vai dizer que elas são iguais em 90%. Então, queridos, são cristãos perseguindo cristãos. Por quê? Porque existiam alguns cristãos que se identificavam com o mundo, com os poderes dessa terra, e existiam cristãos que não se identificavam. E aí, os cristãos que faziam parte do mundo perseguiam a verdadeira igreja. Porque existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja invisível, ela sempre vai sofrer perseguição. Por quê? Porque Jesus disse que seria assim. Jesus falou, se vocês fossem deles, eles amariam vocês. Mas como vocês não são deles, eles vão sempre odiar vocês. Tá? Da mesma forma como me odiaram, odiarão a vós. Tá? A luz, ela escandaliza as trevas, porque denuncia suas obras. Isso são palavras de Jesus. Então vai haver sempre uma incompatibilidade. E ela não é recente. Às vezes, irmãos, a gente pega algumas filosofias do mundo atual e acha que a perseguição... Irmãos, já teve fase da igreja que a perseguição foi muito pior no Ocidente, melhorou, de repente está se programando ou se estabelecendo alguns fundamentos para ela retornar, mas o ponto que a gente não precisa esquecer é que a perseguição sempre existiu, tá? E hoje, para surpresa de alguns, como eu já disse em aulas anteriores, é o tempo que a igreja é mais perseguida em relação a todas as outras fases da história. Hoje morre cerca de 100 mil a 130 mil cristãos por ano, exclusivamente vítima de perseguição religiosa. Só para você ter uma ideia, irmãos, com certeza nem no período das maiores perseguições dos imperadores romanos morreu tanto cristão assim. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do tamanho da perseguição que a igreja sofre hoje. Hoje. Então, queridos, sempre haverá uma incompatibilidade entre a igreja e o mundo. Isso é irremediável. Tá? Enquanto Jesus não voltar a estabelecer o reino de Deus, a igreja ela sempre vai ser vista como uma ameaça moral, uma ameaça cultural, algum tipo de ameaça para os poderes desse mundo, porque o mundo está no maligno, tá? De modo, irmãos, se o mundo é controlado por essas forças sobrenaturais, se ele está permeado pelo pecado, se a moralidade do mundo é permeada por uma mentalidade caída, se o sistema político, se o sistema cultural de um modo geral é totalmente permeado pelo pecado e pela influência de Satanás, a gente pode assimilar a cultura, os valores, a gente pode assimilar a forma de pensar do mundo sem ter uma barreira crítica que faz com que a gente bloqueie essa influência do mundo sobre nós? De maneira nenhuma.
tá? É necessário que a gente tenha uma barreira crítica. E quais são os fundamentos para essa barreira crítica? O primeiro deles, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16, onde está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, se a pessoa ama o mundo, e o mundo é um sistema contrário a Deus, que é um sistema contra Deus, é um sistema que perseguiu Jesus, perseguiu os apóstolos, perseguiu os pais da igreja e persegue os crentes fiéis durante toda a história. Durante toda a história, irmãos, durante toda a história a igreja foi perseguida. Olha para a Inglaterra protestante, tá? A igreja, que era uma forma de protestantismo, que era o protestantismo anglicano, perseguindo os puritanos. De modo que eles tiveram que fugir para os Estados Unidos e fundar um novo país para eles poderem exercer a liberdade de religião deles em outra terra. Olha aí, um Estado protestante perseguindo protestantes. Tá? Então, é importante a gente ter essa clareza de que o mundo ele é incompatível com a igreja. Então, a gente não pode assimilar os valores do mundo, nem amar o mundo. A gente tem que ter uma visão crítica em relação a roupas de marca, a celulares caríssimos. A gente tem que ter uma perspectiva crítica em relação às vaidades embutidas na aquisição de alguns automóveis, de algumas casas. Entendeu? Algumas vaidades que estão permeadas ali no âmbito das relações de trabalho, das relações sociais, dos círculos sociais. Isso tudo, irmãos, está permeado por esse sistema, por essa cultura, por essa forma de pensar caída do mundo. O que não dirá da televisão, dos filmes, da internet. E aí o que a gente faz? A gente se isola, como os essênios fizeram lá no período de Jesus, aqueles judeus que acharam que o mundo estava totalmente caído e eles tinham que se afastar. A gente faz como os essênios, a gente faz como os monges que iam para os mosteiros e se desconectavam completamente da sociedade? É claro que não. É claro que não. A gente precisa estar no mundo, mas como peregrino estrangeiro, sabendo que a nossa pátria não é aqui. A gente precisa estar aqui, participar do mercado de trabalho, participar dos relacionamentos sociais, do futebol, da galera que vai pra praia, da galera que vai pro cinema, da galera que tem uma vida normal, só que sem se deixar ser influenciado pela forma de pensar desse mundo. É o que Paulo disse para a igreja de Roma, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que é o textuário da lição. E não vos conformeis com este mundo. Não se conformar é não adotar a forma, ou não se deixar ser formatado pela forma do mundo. Com este mundo, aqui mundo está nesse sentido negativo, de sistema governado por Satanás. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá aí uma dica, queridos. Olha só, como que a gente pode mudar, tá? Como que a gente pode mudar para a gente não viver de acordo com o mundo? A gente, em primeiro lugar, tem que mudar a mente. Sem mudança de mente, irmão, não há mudança de comportamento. Sem mudança de mente, sem a palavra, é por isso que Jesus fala, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Quer dizer, purifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade, a oração sumo sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17. O salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nós vamos ver João também dizer, o salmista dizer, como o jovem purificará o seu coração. Aí ele diz, observando a tua palavra, vivendo conforme a tua palavra. Então a palavra de Deus, irmãos, por que ela nos transforma? Porque primeiro ela transforma a nossa forma de pensar. Depois que ela muda a nossa forma de pensar, isso consequentemente vai gerar uma mudança de comportamento. Então a palavra é fundamental, porque ela gera mudança de mente. E a mudança de mente gera mudança de comportamento. É claro que a palavra não se confunde com a Bíblia. A Bíblia é um livro. A palavra é a Bíblia viva, tá? Como que a Bíblia se torna viva para nós? Através da revelação do Espírito Santo. A verdade, na sua essência, é o próprio Jesus. E toda a Bíblia aponta para ele. Tá? Mas quem vai trazer isso para a gente como vida, como revelação, é o Espírito Santo. Tá? Então o Espírito Santo, ele é o que faz a Bíblia se tornar a palavra de Deus para nós. E aí, queridos, toda vez que a nossa luz brilhar de verdade, essa luz incomodará o mundo. Por quê? Porque a gente vai ter um tipo de comportamento que vai condenar o comportamento do mundo. Isso é inevitável, tá bom? Queridos, continuando aqui, eu queria agora já entrar no tema do anticristo, tá? Para depois falar de como o mundo está se preparando, ou pelo menos existem vários fatores que estão convergindo para a implantação de um governo global, que não é um governo único,
tá? Eu vou deixar isso claro aqui para vocês, não será um governo único, tá bom? Nós vamos ver isso pelas próprias características aqui do anticristo. E aí eu peço que você ouça a explicação do anticristo para depois a gente voltar por características desse mundo que apontam aí para a vinda dele, ou a preparação para a vinda dele, tá? Vamos, irmãos, em primeiro lugar, enfrentar aqueles versículos que são do Antigo Testamento que falam de maneira mais clara sobre o anticristo, tá? E sem dúvida alguma, um desses textos é Daniel capítulo 7. Lembrando que Daniel capítulo 2 falam dos impérios da terra, falam dos 4 grandes, Babilônia, Medo-Persa, grego e depois romano. E o romano se divide em 10, tá? Que são os 10 dedos, onde o ferro é misturado com barro. Depois vem uma pedra retirada de um monte, não por mão humana, e é lançada sobre os pés dessa estátua. Ela se quebra toda, e essa pedra se torna um grande monte, que é o reino de Deus que nunca terá fim. Nós vamos encontrar a mesma profecia, só que em Daniel 7. Já não se fala mais em metais, fala-se agora de animais. E aí, quando está falando do 4º animal, que representa o Império Romano, a Bíblia, aqui, através da boca do profeta Daniel, ela nos explica que esse Império Romano, ele está aqui representado com 10 chifres, que depois saem 3, tá? Ele irá trazer o anticristo para o mundo, tá? Vamos fazer a leitura aqui juntos? Amém? Vamos fazer a leitura aqui juntos, ó. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, tá? Aqui eu não tô lendo dos outros 3, aqui eu já fui direto pro 4º. E era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro. Opa, aqui faz uma referência explícita ao ferro que representa o 4º império lá na estátua de Daniel capítulo 2, tá? E as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas, são as 10 nações, tá? Que tinha na cabeça. E da outra que subia, de diante da qual caíam 3. Aqui a gente vai ver que o anticristo ele vai surgir liderando 10 nações, e aí ele próprio vai derrubar 3, tá? E vai governar depois sobre as 7, na batalha final contra Israel, tá bom? Então, ó, depois cai 3 naquela ponta, e digo, daquela ponta, digo que tinha olhos, é uma ponta que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. A continuação da profecia, eu li na semana retrasada, na lição de número 5, e fala que houve um triunfo do Filho do Homem sobre esse governo humano, e os santos do Filho do Homem reinaram na terra, tá? Essas referências eu falei lá na lição 5, tá bom? Aqui então é a primeira referência clara ao anticristo. Nós vamos encontrar outra referência claríssima em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9, que é na parte das 70 semanas, tá? Que é dito que na última semana o anticristo ele vai fazer uma aliança com Israel, e no meio da aliança ele vai romper o pacto e vai começar a perseguir Israel, tá bom? Durante 3 anos e meio. Então é bom a gente ter essa clareza que Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 falam aí do anticristo. Daniel 7 ainda, ele acrescenta algumas informações, tá bom? Ele acrescenta algumas informações. E aqui é já a explicação do anjo, tá? E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Aqui é a mesma ideia de Daniel capítulo 2, tá? Do Império Romano vão brotar 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. É o que eu já disse antes. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Um tempo é o quê? 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de 1 ano. 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. O que ele vai mudar, irmãos? Para a gente entender, ele vai mudar os tempos e vai mudar a lei.
É por isso que Paulo chama ele lá em Tessalonicenses de um mistério da anomia. Ele vai ser contra a lei do Senhor. A gente não sabe precisar se somente contra a Torá, ali seguida pelos judeus, são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou se contra toda a moralidade cristã. Eu tendo a acreditar nessa segunda corrente. E aí, queridos, é importante ter clareza aqui também, um destaque que eu coloquei aqui, que teve um período, a fase do terror da Revolução Francesa, e que tentaram mudar o calendário. E mudaram. Dentro da França houve uma mudança do calendário, tá? Nesse período aqui da fase do terror da Revolução Francesa. E a ideia era nitidamente abandonar o calendário cristão. Houve uma ruptura completa com o cristianismo, tá? O movimento revolucionário mais radical da Revolução Francesa, ele era anticlerical, ele era anti-igreja porque associava a igreja ao ancien regime, ao antigo regime, ao regime monárquico. Então eles perseguiram clérigos, fecharam igrejas e tentaram fazer uma engenharia social para mudar a cultura da França de uma cultura cristã para uma cultura laica. Tá? Isso na força, na base da ameaça da guilhotina. Tá bom? Então essa ideia de mudar os tempos não é nenhuma novidade para nós, porque nós sabemos que o espírito de anticristo ele já está no mundo durante todo esse período, tentando fazer uma coisa ou outra, mas ele só fará sua obra em plenitude quando chegar o momento da grande tribulação. Feito isso, essa abordagem de Daniel, não deixe de ler Daniel capítulo 8 e também Daniel capítulo 9, tá nas 7 semanas que a gente já abordou na lição 5, tá bom? Vamos agora para o texto do Novo Testamento mais claro sobre o anticristo. Por que eu digo mais claro? O mais completo é Apocalipse capítulo 13, tá? Que é a primeira besta. E vai ser estudada lá na lição 9, tá bom? Então aqui, queridos, nós vamos estudar a referência do Novo Testamento que não usa linguagem simbólica, tá? Que não procura descrever o anticristo através de linguagem simbólica. Lá em Apocalipse 13 ele é descrito como um dragão. Esse texto aqui não, ele é um texto direto. Por isso que eu estou falando que é o texto mais claro que fala sobre o anticristo. Que é o texto de Paulo, escrito para a igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 3 a 12. Acredito que vale a pena a gente ler, justamente porque é um texto central. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Do que Paulo está falando, irmãos? Só para a gente recordar aqui. Paulo está se referindo a uma discussão que existia dentro da igreja se o dia do Senhor já tinha chegado, tá? Se o arrebatamento, se a vinda de Jesus já tinha chegado. Existia uma teoria que surgiu dentro da igreja de Tessalônica dizendo que Jesus já tinha vindo. E aí Paulo fala, ó, vocês estão se assustando à toa, estão se desesperando à toa, tá? Não veio ainda. E como é que eu sei que ele não veio ainda? Porque antes dele vir, tem que acontecer duas coisas. A apostasia e a manifestação do filho do pecado. Inclusive, esse foi o texto que eu utilizei, um dos textos, para falar lá na lição 4, tá? Que eu sustentei a posição pós-tribulacionista, 2 horas e pouco de vídeo. Quem não assistiu, por favor, não deixe de assistir. Tá? Esse aqui foi um dos argumentos para falar, para demonstrar que a igreja ela só vai subir para se encontrar com Cristo nos ares, naquele momento que a gente chama de arrebatamento e ressurreição dos mortos, após a grande tribulação. Tá? Eu sustentei lá, peço que os irmãos, por gentileza, que estiverem com dúvida, assistam o vídeo novamente, que eu tenho certeza que cada vez vocês terão mais clarezas. Um dos argumentos é esse. Paulo está falando, Jesus só vai vir quando se manifestar, ou quando acontecer a apostasia e a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. Enquanto o anticristo não vier, a gente não precisa ficar desesperado achando que Jesus já veio, tá bom? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, tá? E que se adora. Ele vai querer, irmão, acabar com toda forma de idolatria, não só ao nosso Deus, mas a qualquer Deus, tá? Porque ele vai reivindicar essa posição de Deus. Como que ele fará isso? A gente não sabe na prática, porque não está escrito. Mas, de alguma maneira, ele vai convencer os islâmicos ou os muçulmanos de que ele é o Alá. Ele vai convencer de que ele é o Buda. Ele vai convencer de que ele é os deuses dos hindus. Eu não sei como é que ele vai fazer, tá? Mas eu sei que vai haver uma convergência de adoração em relação a ele, porque é isso que está escrito aqui. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui é um forte indicativo de que o templo será reconstruído em algum momento, tá? E aí, quando isso acontecer, o anticristo vai ter a oportunidade de se assentar lá dentro, no Santo dos Santos, reivindicando a adoração dos judeus. Todo mundo que explica esse texto costuma dizer que é nesse momento que vai ter a ruptura. É esse momento que vai marcar o fim dos 3 primeiros anos e meio,
tá bom? A partir dali, conta-se os 3 anos e meio finais, tá? Então ele vai sentar no trono de Deus, quer dizer, dentro do Santo dos Santos, querendo ser adorado como Deus, tá bom? E aí, irmãos, essa atitude vai fazer o povo judeu romper com ele. E essa ruptura é o que vai gerar a grande perseguição dos próximos 3 anos e meio seguintes, tá bom? Onde será? Será que será necessariamente dentro do templo? Os judeus tratam o Muro das Lamentações praticamente como um templo. Só você ver a devoção que eles apresentam diante do Senhor lá perante o Muro das Lamentações. Pode ser que ele tente colocar um trono ali no Muro das Lamentações? Pode. Mas aí é uma adaptação da interpretação, tá? Mas é possível, até porque o Muro das Lamentações é um dos muros do antigo templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, tá bom? Então, eu creio que vai ser reconstruído um novo templo, tá? Mas nada impede que seja o Muro das Lamentações, tá bom? Porque já o mistério, eu vou pular para o 7, porque já o mistério da injustiça opera. Essa expressão aqui, mistério da injustiça, é o mistério da anomia. Quer dizer, o segredo da anomia, que ninguém entende ainda. Ele já está operando, tá? Querendo, por exemplo, a anomia é a ausência de lei. Nomos é lei. A é o prefixo de negação, então é sem lei, tá? Então a anomia é a ausência de lei. O que significa isso? É só um combate contra a lei judaica? Como eu disse antes, no meu entendimento, é contra todos os valores morais do reino de Deus. Então, ele já opera. Quer dizer, o Satanás já está tentando destruir o que ainda resta na cultura humana que tem a sua origem lá nos valores de Deus, tá? Que foram transmitidos, em primeiro lugar, de maneira inconsciente, pelos resquícios da imagem de Deus que ainda está no ser humano, e, em segundo lugar, pela influência da igreja na sociedade, tá bom? Então ele vai lutar contra isso, tá? Somente há um agora que o detém. Eu li 14 comentários bíblicos lá na lição de número 4 para explicar o que significa esse que o detém. Expliquei para os irmãos que para a corrente majoritária, esse que o detém, de acordo com a maioria dos comentaristas, dos especialistas, é o Império Romano, e uma segunda corrente mais forte é a corrente que diz que é o próprio Deus através de um anjo, tá? Essas são as duas correntes mais fortes. No meio pentecostal, existe aquela afirmação de que é a igreja ou o Espírito Santo, e somente no meio pentecostal, tá? Melhor dizendo, no meio dispensacionalista, perdão, tá, irmãos? No meio dispensacionalista existe a ideia de que é a igreja ou o Espírito Santo de maneira majoritária, tá bom? Mas enfim, independente de definir quem é o que o detém, a gente tem que lembrar que todos os comentários praticamente disseram que esse é um dos textos bíblicos mais difíceis de interpretar, então a gente aqui não vai cravar posição nenhuma, tá? Versículo 8. E então será revelado o iníquo. Quer dizer, quando? Quando aquilo que o detém for tirado. Quando aquilo que o detém foi tirado, será revelado o iníquo. A quem o Senhor desfará pelo... Perdão, deixa eu colocar aqui. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Lembra que a palavra de Deus vai vir dentro da sua boca, da sua boca sai uma espada, de acordo com a descrição de Apocalipse capítulo 19? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Tá? Então todos esses sinais aqui que ele vai fazer, tá bom? Também estão descritos lá em Apocalipse, tá? Na descrição lá de Apocalipse capítulo 13, que fala tanto da besta que saiu do mar quanto da besta que saiu da terra, representando o anticristo e o falso profeta, tá bom? Então, uma das características que tem nesses dois textos é esse poder sobrenatural que o anticristo terá, tá? Que vai ser um instrumento utilizado por ele para atrair a adoração dos homens, da humanidade, tá? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então ele vai vir com esse poder para atrair para si todos que perecem. Todos, tá? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram o evangelho. E aí, continuando, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Irmãos, uma das formas de Deus exercer juízo contra alguém é fazendo com quem não quer vir para a luz, fazendo com que essa pessoa se atole ainda mais na lama que ela está, para que a queda dela fique claro, inclusive aos olhos dela. É muito comum, irmãos, a gente encontrar na rua, tanto dentro da igreja, quanto no mundo, pessoas que dizem que acreditam em Deus. Só que se for lá em João capítulo 2, nos últimos versículos, antes da passagem de Nicodemos,
Está escrito assim, que muitos creram nele, mas Jesus não confiava neles, porque conhecia o coração de cada um. Existe um crer, irmão, que é meramente intelectivo, que é meramente intelectual. É o crer de eu acredito em Jesus, eu acredito que ele é Deus, eu acredito que ele é Senhor, eu acredito. Mas não é um crer no sentido de entregar a vida completamente ao senhorio dele. Então é um crer que não é um crer de verdade, não é a fé salvífica, tá? E isso existe tanto dentro da igreja como existe no mundo. Como também existem pessoas no mundo que creem em Jesus de verdade, mas ainda não chegou o momento de abandonarem completamente o pecado, mas esse dia vai chegar. Como Paulo, que era visto por Ananias como perseguidor, mas Deus já o via como perseguido por amor ao evangelho. Porque Deus conhece o futuro, irmãos, ele já sabe quem vai se salvar. Então, queridos, para que aqueles que não querem Deus terem a certeza que não querem Deus, Deus ele vai permitir que eles sejam enganados. Deus enviará a operação do erro. É Deus que vai fazer eles ficarem mais cegos do que eles já são, para eles poderem se entregar na idolatria do anticristo e ficar claro para o mundo aqueles que querem Deus e aqueles que não querem. Então, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Deus quer fazer a diferenciação clara entre os dois grupos. Até porque isso vai legitimar o seu juízo quando ele vier na sua segunda vinda. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, tem muita gente que quando esse dia chegar, está dentro da igreja, que vai cair fora. Como também tem muita gente de fora que vai realmente entender que não é mais tempo de brincar, que o nó arrochou de verdade. Então aqui Deus vai separar claramente quem é e quem não é. Depois, irmãos, nós encontramos uma descrição desse anticristo lá no livro de Apocalipse. Aí aqui, queridos, está falando basicamente a mesma coisa com outra linguagem. Eu não quero fazer essa leitura com vocês, irmãos, porque isso vai ser estudado com um pouco mais de profundidade, duas lições daqui para frente, tá bom? Então eu não queria entrar com profundidade nesse texto. Mas para você dar sua aula, você tem que ler esse texto. Você é obrigado a ler. E você, ao ler esse texto, você vai ver referências aqui a tudo que já foi dito, tanto em Daniel quanto em 2 Tessalonicenses. É a mesma coisa dito com linguagens diferentes, tá bom? A única coisa que tem a mais aqui é que esse anticristo ele vai ter uma ferida, uma chaga mortal na sua cabeça e ele vai voltar à vida, imitando a ressurreição de Jesus. E a partir desse fato, a partir desse evento, ele vai reivindicar a adoração. E ele também vai direcionar para que o dragão, que é Satanás, seja adorado. Então a gente vai ter aqui uma expansão internacional do satanismo. Satanás vai enganar as nações, de tal maneira que as nações irão adorá-lo. Então, meus irmãos, nesse momento aqui da manifestação do anticristo, vai ter uma apostasia completa da humanidade, com exceção da igreja do Senhor, que é o remanescente fiel que estará aqui na terra. Inclusive, alguns serão mortos, como a gente pode encontrar em diversas passagens do livro de Apocalipse, tá? E aí, continuando, pulando esse texto que você tem que ler, professor de escola bíblica, eu não vou ler por causa do tempo, vamos agora falar rapidamente acerca dessa operação do anticristo já hoje, inclusive no passado, tá? Tanto através da vida de Etíoco Epifânio, que veio antes de Jesus, como através da vida de Tito, que colocou os estándares romanos, que eram deuses romanos, dentro do templo de Jerusalém depois de tê-lo destruído, como também Nero, como também Domiciano, como também Diocleciano e tantos outros que foram usados com esse sentimento de perseguir os seguidores de Jesus, tá? Esse espírito, ele já opera durante toda a história da humanidade. E é dito claramente, lá em 2 Tessalonicenses 2,7, que a gente leu, que o mistério da anomia já impera, já opera, melhor dizendo. Tá? E nós vamos encontrar também em 3 passagens de João, da primeira carta de João, ele dizendo claramente que, ó, filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, muitos já têm se feito anticristos. Então o espírito do anticristo já está operando no meio da sociedade. Depois nós encontramos quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quer dizer, o anticristo ele quer negar toda adoração a Deus para convergir toda adoração para ele. Tá? Então aquele que nega que Jesus é o rei, a palavra Cristo aqui é a palavra grega Christus, que significa o ungido, que equivale ao termo Messias
do hebraico, tá? Então aquele que nega que Jesus é o rei, este tal é o anticristo. E aí, continuando, 2 João, ele fala a mesma coisa, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Aqui está falando dos gnósticos, tá? Este tal é o enganador e o anticristo. Qualquer um que nega Jesus e a natureza dele é uma forma de manifestação aí do anticristo, tá? E o que ele fará? O que o anticristo fará? Antes de eu falar o que o anticristo fará, é importante dizer da onde ele virá. Tá? Eu não coloquei aqui, mas é importante dizer de onde ele virá. Irmãos, é dito lá no livro de Daniel, tá? Lá no Daniel, salvo engano, no capítulo 9, lá nas 70 semanas, é dito que ele virá desse último rei que destruiu o templo. Desse último reino que destruiu o templo. Quem foi o reino que destruiu o último templo? O Império Romano. Lembra que o Império Romano se divide em 10? Tá? Então, o anticristo ele vai vir de uma dessas 10 nações que estão ali dentro desse território que foi dominado pelo Império Romano no período que esse texto foi escrito. Então o Império Romano tanto dominou toda a Europa, como dominou o norte da África, como dominou o Oriente Médio, parte ali da Grécia, da Turquia, toda aquela região ali foi dominada pelo Império Romano. Então, a gente precisa entender que o anticristo ele pode vir tanto do ala cristã do mundo, parte europeia, como também do ala muçulmana, norte da África ou Oriente Médio, região ali da Turquia. Ele pode vir de qualquer uma dessas direções, tá? Importante ter essa clareza para a gente não ficar tentando definir quem é o anticristo. O Papa é o anticristo, o fulano de tal é o anticristo, o Macron é o anticristo, o príncipe Charles é o anticristo. Irmão, isso é uma grande bobajada. Não caia nessa, tá? Quando ele se manifestar, vai ser claro que é ele. Enquanto ele não se manifestar, não vai ser claro. E outra coisa, muita gente vai agir como o anticristo, não porque ele é efetivamente o anticristo, e sim porque ele está movido pelo espírito do anticristo que já opera. Então não adianta tentar decidir quem é quem. Tem que olhar para os sinais que estão na Bíblia para conseguir identificar. Enquanto os sinais não acontecerem, não será possível identificar, tá? Outra coisa, é dito que ele veio de 10 reinos, tá? Que o Império Romano se dividiu em 10 reinos. E que esses 10 reinos, depois vai virar 7, eles vão cercar Jerusalém. Irmão, se existem 10 reinos, se existem 10 nações, por que a gente há de crer que vai existir um governo mundial só? Um país só no mundo? Claro que não, senão aqui não se referia a 10 nações. É óbvio que se são 10 nações é porque os estados-nação continuarão existindo. De modo que os países, Brasil, Argentina, Paraguai, vai continuar tendo seu governo. Só que, muito provavelmente, vão se ampliar os poderes da ONU, muito provavelmente, ou vão criar uma nova instituição. E vão criar um conselho de segurança, ou um órgão semelhante, que vai ter muito mais poderes do que os outros povos que compõem esse organismo internacional. Esse conselho de segurança inicialmente vão ter 10 nações, depois vão cair para 7. Então, vai ser um órgão internacional, não necessariamente um país só, uma nação só, tá? Um império só, tá bom? Então vão existir os estados-nações. Então a gente não tem que imaginar que as coisas vão mudar tanto assim na sociedade, tá? Não vão mudar radicalmente. As mudanças vão ser gradativas, de modo tal que as pessoas vão olhar para os fatos e não vão saber identificar que o tempo do fim chegou. Vão ser pegos como as 5 virgens imprudentes. Vão ser pegos como aquele servo que recebeu o talento e enterrou. Vão ser pegos como aquele empregado que, quando o seu senhor foi embora, maltratou os seus conservos, comeu, bebeu, curtiu. E quando, de repente, ele percebeu, o seu servo já estava dentro de casa. Então, o seu senhor estava dentro de casa. Então vai ter muita gente que vai ser pego desprevenida porque esse processo vai ser um processo gradativo. Como já aconteceu no período da pós-Primeira Guerra Mundial, que criou a Liga das Nações, pós-Segunda Guerra Mundial, que criou a ONU, e de repente, se aparecer uma terceira guerra, vão surgir também um novo organismo internacional com mais poderes ainda, tá bom? Então, os Estados-nações continuarão existindo. Outra característica, vai blasfemar contra o Senhor, tá? Se voltar contra toda forma de adoração que não seja a Ele. Ele vai imitar a ressurreição de Jesus, conforme eu já disse, vai fazer sinais e prodígios segundo o poder de Satanás e a permissão de Deus, a gente já leu esses textos. Outra coisa, vai perseguir a igreja e vai implementar uma guerra contra Israel. Aqui nesse período, irmãos, o protagonismo dessa perseguição vai ser Israel, tá bom? Continuando, sua atuação durará 3 anos e meio, porque durante os 3 primeiros anos e meio, ele não vai ter assim, a sua cara manifestada, tá? Vai ser um período de paz, tá bom? Ele não vai botar a cara de maneira explícita.
Então só vai ter clareza quando ele se manifestar e quiser entrar no templo para receber a adoração como se ele fosse Deus. Posteriormente, Jesus o derrotará lá em Apocalipse 19, no momento do seu retorno, que ele virá com seus anjos e com a sua igreja. Avançando, quais são os temas de convergência? Quais são os temas de convergência? Em primeiro lugar, os problemas climáticos. Irmãos, eu não quero entrar no debate se tem aquecimento global, se não tem. Hoje em dia nem se fala mais aquecimento global, se fala mudanças climáticas. Fato é que essa é uma pauta. Essa é uma pauta, tá? E é uma pauta que cada vez tem mais adesão. E tem adesão de maneira justificável. Quem já morou num lugar que foi bastante arborizado, tinha bastante árvore, o clima era bom, e hoje você não vê mais quase árvore nenhuma, o clima é seco, o clima é ruim, um monte de enchente, porque são expansão urbana sobre a natureza sem nenhum tipo de planejamento. Quem é que não sente, quando você vai visitar um local mais urbano, mais rural, que você ficava admirando as matas, as florestas, o lugar de montanha, e cada vez mais você vê árvore derrubada, derrubada, derrubada. Irmãos, é notório que o ser humano ele faz um dano para a natureza, é notório, tá? É notório. Então, sem entrar num debate que a gente não domina, vamos falar só da nossa realidade, da nossa percepção empírica. É claro que o ser humano tem um impacto na natureza, é claro, é óbvio. Então, queridos, essas questões climáticas ou da natureza, elas são uma pauta global, tá? Que nunca vai se resolver individualmente por cada estado-nação. Isso nunca vai ser resolvido por um estado-nação. Então, há cada vez mais um apelo para a regulamentação internacional dessas questões ambientais. Segundo lugar, o problema dos crimes cibernéticos. Tá? Você não adianta resolver o problema num país. Por quê? Porque uma pessoa de um país consegue falsificar um IP de outro país e acessar o conteúdo de lá. Então, de fato, não existe essa possibilidade de um país sozinho combater crimes cibernéticos. Outra questão, tráfico internacional de armas, de drogas, como, por exemplo, narcoestados, como o Afeganistão, em que a plantação da papoula, que é a matéria-prima dos opioides, especialmente a heroína, ou também, como a Bolívia, a Venezuela, que são narcoestados, tem plantações ostensivas de drogas e o governo não faz absolutamente nada. Pelo contrário, até gosta porque traz mais renda. Então, como que vai resolver isso? Ser uma regulamentação internacional se o país está escravo desse tipo de comércio? Tráfico de pessoas também é um problema global, não é um problema que um país só consegue resolver. Terrorismo internacional, olha as quantas pautas estão cada vez mais na mídia, cada vez mais em pauta, tá? Apelando aí para construção e formação de instâncias globais que tentem enfrentar esses problemas. Questão da água. Por exemplo, você tem um problema que está para estourar ali na região da China com a Índia. Por quê? Porque alguns dos principais rios da Índia saem da China. Se a China bloquear a água, as pessoas da Índia vão morrer sem água. Então você tem um problema grave naquela região ali, ou pelo menos na iminência de ser grave, tá? Por causa da questão da água, que é um problema que não é só daqui, é de vários lugares. Teve uma época de estiagem aí, uns 2, 3 anos atrás, que um estado, não sei se foi Minas, queria bloquear uma parte da água que descia para São Paulo. O governador de São Paulo começou a reclamar. Então, essas questões aí, quando envolvem mais de um país, precisam ser arbitrado em âmbito internacional. Como é que se resolve isso? Um conjunto de direitos trabalhistas mínimos, porque senão a empresa sai de um país e vai para o outro. Então, continua aí as dificuldades em relação à legislação trabalhista, aos direitos trabalhistas. E outras regulamentações mais relacionadas à qualidade de produto e tudo mais, tá bom? Então, isso são temas que mostram que o mundo está demandando uma solução centralizada, tá? De âmbito global, tá bom? Nós encontramos também, irmãos, algumas vantagens para essas soluções globais. Primeiro, porque vai ter um enfrentamento mais adequado para esses problemas que não são locais, e sim globais. Segundo lugar, vamos falar aqui de dinheiro digital, chip, internet. Vocês sabem que hoje a internet está em praticamente todos os lugares, né? E com os 5G ela vai ser praticamente instantânea. E já está se falando em 6G, quer dizer, uma internet mais rápida e mais com alcance melhor ainda. Por que não falar da Starlink, aquela empresa lá do Elon Musk, que tem internet sobre o satélite? Às vezes as pessoas veem um monte de luz à noite passando um pontinho atrás do outro em fileira e fica pensando que é disco voador. Não, não. São os satélites da Starlink. A pessoa consegue ter internet em lugares remotos, internet de alta velocidade, e só consegue nos centros urbanos aí com fibra ótica. Então, queridos, nós vemos aí claramente que a internet está chegando em todos os lugares.
Vai chegar um momento, irmãos, que vai ser muito fácil implantar um chip, pode ser um código, pode ser qualquer coisa na mão direita das pessoas e na testa, e aí como na época do Covid você entrava no shopping, você primeiro tinha que medir a temperatura na testa ou no braço, vai ser assim quando o anticristo se manifestar, vai colocar um chip ou algum outro elemento que carregue ali alguma informação acerca da vida financeira da pessoa. Na hora de pagar, não vai puxar cartão de crédito, não vai puxar celular para fazer Pix, vai colocar a mãozinha ali no leitor e vai debitar o valor. Tá? Só para vocês terem uma noção, uma dimensão de como será o futuro. Isso aí, irmãos, é inevitável. Primeiro porque para a gente ouvir a 7ª trombeta, a gente vai ter que ouvir as outras 6 primeiro, certo? Para o grande dia da nossa redenção, da nossa ressurreição, da nossa glorificação com Cristo, do nosso reinado aqui na Terra chegar, nós vamos precisar passar por esses fatos, por esses eventos. E tem inúmeras vantagens o dinheiro ser totalmente digital. Primeira grande vantagem, combate à lavagem de dinheiro, corrupção. Grande parte da corrupção brasileira, irmãos, é sustentada através de dinheiro em espécie. Você vê aí o Gedel Vieira, que aquela pessoa lá do governo Dilma, do governo Temer, que tinha mais de 50 milhões dentro de um apartamento em espécie, em dinheiro vivo. Tá? Qualquer pessoa que trabalhou em política vai dizer que todos os pagamentos são pagos em dinheiro vivo. Não é transferência bancária. Por quê? Porque a corrupção ela é movida pelo dinheiro vivo. Não dá para rastrear. Então, queridos, você vai ter uma grande vantagem em relação ao rastreamento do dinheiro, vai evitar lavagem de dinheiro, vai diminuir substancialmente os casos grandes de corrupção e também a criminalidade de colarinho branco. Vai combater com muito mais eficiência a sonegação fiscal, porque vai poder rastrear o dinheiro. Então vai poder cobrar menos impostos dos mais pobres para cobrar de quem deveria pagar e não paga. Tá? Então essas tecnologias aqui, queridos, elas são tecnologias que já existem, estão se expandindo e vai viabilizar isso de acontecer. Outro fator é a globalização cultural, tá? Por causa da internet que eu já mencionei anteriormente. Então, cada vez mais o mundo está interconectado e pensando parecido sobre os grandes temas. E, por fim, a apostasia está aí, irmãos. Há 100 anos atrás, a Europa era cristã. Hoje, ela é praticamente ateia e está virando muçulmana. O continente cristão está deixando de ser cristão. Tá? Relativismo aí epistemológico e moral. Relativismo epistemológico é relativismo do conhecimento. Tá bom? E moral, o retorno à religiosidade pagã. É só você ver aí quantas séries que exaltam aí a religiosidade pagã em detrimento do cristianismo. Hoje disse que existe mais gente adepto da Wicca nos Estados Unidos do que nas igrejas reformadas, tá? Que era uma igreja muito poderosa dentro dos Estados Unidos. Então você vê nitidamente aí um retorno, tá? Um retorno dessas religiões que não demandam uma verdade absoluta. Por quê? Porque o ser humano não quer se submeter a uma verdade absoluta, tá bom? Então, como eu disse anteriormente, esse governo global, entre aspas aqui, ele não será um governo, tá, que vai acabar com os Estados-nações. Pelo contrário, tá, ele vai juntar os Estados-nações numa instância parecida com a ONU, em que vai ter um ser proeminente ali, liderando essa entidade internacional. A ONU, no meu ponto de vista, é só um protótipo. Vai ter uma espécie de Conselho de Segurança, inicialmente com 10 nações, e a partir dessas 10 nações, ele vai começar a perseguição contra Israel. Tá bom? Então, queridos, esses são os dados convergentes para a manifestação do anticristo. É um assunto realmente interessante. Quantas coisas mais poderiam ser ditas aqui, mas eu acredito que nós tocamos nos principais assuntos. E queria anunciar para vocês que nas próximas lições eu vou ter que gravar uma livezinha curta, só dando uma dica ou outra de um conteúdo complementar para estar ajudando vocês, porque eu vou passar por um período que eu vou precisar me dedicar a alguns assuntos particulares, tá? Então não vou ter tempo de preparar a aula com essa qualidade que vocês estão acostumados. Mas eu não vou deixar vocês na mão, tá bom? Aquela dica, aquele conteúdo complementar, ele será ofertado para vocês e espero que vocês possam aproveitar também. Da mesma forma como estão assistindo aí 1h13 de conteúdo, possam assistir aqueles 20 minutos, 25 minutos, só com a cereja do bolo, tá? Para a gente não ser repetitivo na revista, no conteúdo da revista, só com a cerejinha do bolo, para estar ajudando os professores de escola bíblica dominical que querem prestar um grande serviço para a obra do Senhor nas suas classes, dentro das suas igrejas, tá bom? Forte abraço para todos, Deus abençoe, em nome de Jesus.